Olá, sou a doutora Vanessa Peru, sou dermatologista e hoje eu vou falar sobre como a nossa pele é um órgão de choque. A gente tem basicamente 6 órgãos que são excretores, né, que são os filtros do nosso corpo. Que são eles: o fígado, os rins, a pele, os linfonodos, né, o sistema linfático, ah, o intestino e o pulmão. Então, esses 6 órgãos vão fazer a excreção das toxinas que a gente acaba acumulando no nosso dia a dia, seja por conta da alimentação, o próprio metabolismo das células, a gente vai produzindo alguns lixos que a gente precisa excretar. E quando a gente acaba consumindo mais toxina do que o nosso corpo é capaz de excretar, a gente acaba sobrecarregando um desses 6 órgãos. Então vamos supor que o seu intestino é preso. A gente acaba absorvendo aquela toxina que seria eliminada nas fezes mais vezes. Então a gente acaba sobrecarregando o intestino e ele vai se manifestar especialmente na pele. Então, quando a gente tem alguns dermátomos que tem uma relação anatômica com alguns órgãos. Então, por exemplo, essa região da testa, quando o intestino está sobrecarregado, a gente apresenta alguma patologia nessa região, seja acne, seja melasma. E a pele, a gente vai falar hoje especialmente do intestino. Então, a pele e o intestino, elas têm uma certa semelhança. As duas são extremamente vascularizadas, muito inervadas e densamente colonizadas por bactérias, né? E essas bactérias são semelhantes entre si, a gente chama de microbioma. Essa diversidade do microbioma é muito parecido, muito semelhante à pele com o intestino, tanto é que um influencia o outro. Então, a microbioma da pele, ela é influenciada pelas bactérias que a gente tem no intestino. Então, se a gente faz uso de probióticos, dependendo da nossa alimentação, a gente seleciona um certo padrão das bactérias intestinais que vão ter uma ressonância com as bactérias da pele. Então, assim, o intestino ele não tem só uma função digestiva e absortiva, mas ele também tem uma função imunológica e de barreira, né? Ele serve também para harmonizar a convivência desses trilhões de bactérias. Só a título de curiosidade, a gente é um ser que a gente é constituído de mais de 10 trilhões de células humanas, só que a gente tem mais de 100 trilhões de micro-organismos, ou seja, a gente tem mais bactéria do que célula humana, a gente só tem esse formato porque as nossas células são maiores. Mas enfim, só para a gente ter uma ideia do quão importante essas bactérias são. Bactérias, vírus, fungos, enfim. E um desequilíbrio dessa microbiota no intestino causado pelo estilo de vida, ou seja, alimentação, poluição, o estresse, sedentarismo, a gente acaba tendo uma redução nessa função de barreira. E isso vai acabar promovendo um contato maior, um contato excessivo dos fragmentos bacterianos ou alimentos mal digeridos com a mucosa do intestino. A gente promove um contato excessivo dos fragmentos bacterianos e alimentos mal digeridos com as células imunológicas presentes no nosso intestino. Então, esse mecanismo, ele vai ativar uma resposta inflamatória que pode desencadear doenças crônicas, especialmente na pele, tá? Então, essas doenças crônicas, elas vão ser percebidas em órgãos distantes do intestino e a pele é um deles. Então, assim, a microbiota da pele, ela tem uma função também de barreira imunológica, porque ela faz essa comunicação do meio interno com o meio externo, então ela tem essa função de barreira imunológica. E essa microbiota, se ela tiver alterada, ela pode deixar a gente mais suscetível a fatores ambientais. Então, alergias, irritações, micoses crônicas. Então, essa é a importância dessas bactérias na nossa pele. Então, para a gente fazer um controle mais adequado disso, lógico que a gente vai priorizar uma alimentação mais saudável, então
diminuir o consumo de metais pesados, pesticidas, agrotóxicos, ou seja, alimentos mais orgânicos, investir em fibras, em alimentos cítricos, enfim, né, não é uma coisa geral para todo mundo, cada ser é individualizado e tem padrões diferentes. O que vale mesmo é você prestar atenção em relação à sua alimentação. Então, depois que você come, como você se sente? Se sente estufado, cheio de gases? As fezes, elas vão para o fundo do vaso ou ficam boiando na superfície? Você tem bastante eructação, que são os arrotos. Então, tudo isso vai indicar uma digestão ruim. Então, aquele alimento não vai ser muito adequado para você, né? Geneticamente não é compatível para você. Então a gente tem aí, para a gente conseguir regularizar essa microbiota, a gente tem os pré-bióticos, que seriam as comidas das bactérias, né, seriam as fibras. A gente tem os probióticos, propriamente ditos, que são os micro-organismos vivos, que vão acabar estimulando a produzir mais micro-organismos daquela variedade. E a gente tem os paraprobióticos, que são micro-organismos não vivos, não viáveis, mas que eles vão gerar uma resposta favorável uma resposta biológica favorável do nosso sistema imunológico. Então, é importante a gente prestar atenção em tudo isso. Lógico que uma avaliação médica ou nutricional vai conseguir te direcionar qual o alimento melhor para você, mas a gente consegue prestar atenção no que faz bem e o que faz mal para a gente. Então, tudo isso vai ser interessante para tratar condições como acne, psoríase, rosácea, dermatite atópica e até o próprio envelhecimento cutâneo, porque deles dependem a nossa imunidade da pele pode desencadear uma doença crônica como essas. Então, a gente precisa prestar atenção também nesse fator. Então, esse microbioma intestinal, ele vai gerar uma resposta inflamatória, né? Ele vai sinalizar algumas células inflamatórias que vai acabar se refletindo na microbioma da pele. Então, a gente tem esse eixo intestino, cérebro e pele. Então, não adianta só usar probióticos, né? Lógico que a alimentação vai ser muito importante, mas, então se eu usar um probiótico já soluciona o problema. Não, na verdade a gente tem que desintoxicar esse intestino dos alimentos que não nos fazem bem, de pesticidas, agrotóxicos, como eu já falei, metais pesados, alimentos que fermentam muito também não vão ser adequados. Porque senão a gente está só jogando dinheiro fora, né? Às vezes a gente gasta muito dinheiro com suplementos para cabelo, pele, unha e tá jogando dinheiro fora, porque a gente não consegue absorver. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, o nosso organismo, ele prioriza o que é mais necessário. Então, pele, cabelo e unhas não é uma coisa vital. Então, o nosso organismo, se tem um parasita ali no intestino que está roubando vitaminas, que está roubando aminoácidos, está roubando nutrientes, você vai precisar tirar esses micronutrientes de lugares menos vitais para outros mais vitais. Então, pele, cabelo e unhas vão estar sempre no fim da fila, né? Então, às vezes mais importante do que qual o suplemento que eu tenho que tomar é como eu tenho que tratar do meu intestino. E a gente percebe isso clinicamente na pele. Então alguns padrões da pele vão indicar que o intestino não vai bem. Esse autoconhecimento de como eu me sinto depois da alimentação, se eu me sinto com mais energia, com mais disposição, ou se eu sinto sono depois de uma refeição. Então tudo isso vai fazer diferença para a gente saber se o intestino está indo bem ou não. Então é só mais uma dica antes de você sair na farmácia comprando todas as vitaminas, colágenos e suplementos que existem. É bom a gente prestar atenção no nosso intestino antes.